A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 9, que vai nos dizer assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, de maneira clara que era o próprio Deus quem estava falando com Josué, dizendo: não te mandei eu, não fui eu que te ordenei. Hoje Deus está falando com pessoas aqui, irmãos, que Deus deu uma ordem da Ramanda Candaraia. E Ele está dizendo para você: quando eu ordeno, você não tem que temer. Mas, Senhor, o que o Senhor está falando é muito grandioso. Mas, Senhor, o que o Senhor está falando, humanamente falando, é muito impossível. E Deus está dizendo para você hoje: quando eu mando, Rabacandarasto, eu me responsabilizo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Eu sirvo a um Deus que quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Nós só temos que fazer a nossa parte, irmãos, e o impossível quem faz é Deus. Nós só precisamos ser fortes, ser corajosos, ser pessoas que não temem diante daquilo que Deus ordena, diante daquilo que Deus designa, por mais que seja grandioso o que Ele esteja nos falando. Declare comigo: eu não vou temer o que Deus tem comigo. Eu não vou temer o que Deus tem comigo. Quando olhamos para a história de Josué, nós entendemos o temor dele. Ele foi chamado para ser o sucessor de um grande líder. Ele foi chamado para ser o sucessor de Moisés. Então nós observamos, irmãos, que havia um temor sobre o coração dele. Mas Deus estava dizendo para ele: eu já te mandei. Ou seja, quem está te mandando sou eu. Não te mandei eu. Ou seja, se sou eu que estou te ordenando, você não tem que temer. Quando Deus manda, você tem que obedecer. Ai, irmão, mas é grandioso demais. Faça o que Ele está lhe mandando. Se Ele está dizendo, Ele vai fazer acontecer. Deus se responsabiliza, irmãos, pela palavra dEle. Nós precisamos ter essa convicção. Nós servimos a um Deus que quando Ele manda, Ele garante. Nós servimos a um Deus que quando manda, Ele traz a provisão, Ele traz a providência, Ele traz a porta aberta, Ele traz o que você precisa para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. Você vai observar aqui, ser forte e corajoso. Ou seja, não seja alguém medroso, alguém temeroso. Porque se você for medroso, você não verá os meus projetos, irmãos. Tem projetos de Deus na minha e na sua vida, que se a gente ficar com medo, nós nunca vamos viver. Ou a gente vai e faz como Deus está mandando para colhermos o resultado, ou vamos morrer com medo, sem saber se vai dar certo ou não. Se Deus está dizendo para você vai, nós temos que ir. Tem gente, irmãos, que não vai e fica com medo. Eu vou, não vou, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se não vai, eu não sei se vai acontecer, eu não sei se não vai. E às vezes, irmãos, fica com isso a vida toda e não sabe se vai dar certo, não sabe se não vai, não sabe o que ia acontecer como resultado, porque não tenta. Porque muitas vezes é o quê? Medroso. Temeroso, olha para as circunstâncias. Muitas vezes é pessimista. Tem olhares contrários e Deus está dizendo hoje: não olhe com olhar contrário, mas olhe para aquilo que eu falei. E outra coisa, não olhe para o cenário, porque se você olhar para o cenário, certamente ele será improvável e você vai acabar desistindo e você vai acabar parando, porque humanamente falando, o cenário de quem tem promessa nunca vai ser favorável. Mas o cenário de quem tem promessa será totalmente desfavorável para que a sua fé seja provada e para que você entenda que não é sobre a sua força, mas é sobre o Deus que nós servimos. Declare comigo: nada é sobre a minha força, tudo é sobre Deus. Nada é sobre a minha força, tudo é sobre Deus. Deus deixa aqui bem claro para Josué: não temas, ou seja, não tenha medo. Se você tiver medo, você não vai conseguir vencer. Se você tiver medo, você não vai conseguir investir. Se você tiver medo, você não vai conseguir confiar naquilo que eu estou falando. Você sabia que a fé e o medo não conseguem andar juntos? Ou você anda por fé, ou você é movido pelo temor, pelo medo. Hoje Deus diz para você: não seja alguém temeroso, não seja alguém medroso, mas seja alguém que tem fé, porque se você tiver fé, você vai ver o resultado daquilo que Deus designou para a sua vida. Não ande com temor, nem olhando para aquilo que pode dar errado.
Porque quando olhamos para aquilo que pode dar errado, automaticamente a nossa fé começa a ser chacoalhada. E hoje Deus está conversando com pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que a sua fé tem sido chacoalhada porque você tem sido tentado a olhar para aquilo que te cerca, para aquilo que te causa medo. E Deus está dizendo, não ceda à tentação de fixar os teus olhos no medo. Ricandará, surabaia. Declare comigo, eu não vou ceder à tentação de olhar para o medo. Eu não vou ceder à tentação de olhar para o medo. Você precisa fitar os teus olhos aonde? Na fé, no que Deus falou. Josué se achava incapaz? Sim. Porque os propósitos de Deus, irmãos, são maiores do que os nossos. E quando olhamos para nós entendemos o quê? Eu sou incapaz, eu sou imperfeita. Eu não vou conseguir. Com certeza Josué olhava e pensava, meu Deus, como é que vai ser? Moisés foi um grande líder. Moisés era um homem de Deus, as pessoas respeitavam, temiam a Deus na vida dele, porque Deus dava sinais tremendamente, irmãos, que estava com Moisés. E quando alguém tentava se levantar contra Moisés, o próprio Deus respondia por ele, Rabasturianda Candaraia. E hoje Deus está dizendo para você, através desta palavra, seja alguém que não olha pelo medo, porque se Josué ficar só fixando os olhos no medo, ele não iria nunca. Mas ele precisou olhar para o Senhor. E o Senhor disse mais, não te espantes, não fique espantado. Muitas coisas vão tentar espantar você no meio do caminho. Muitas coisas vão tentar amedrontar, te alarmar, mas você não pode se espantar. Você precisa ter postura, tem que ter posição, tem que ter certeza e convicção do que Deus falou contigo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se você não tiver convicção do que Deus falou contigo, você não consegue viver os propósitos de Deus. Porque no meio do caminho vão ter coisas para tentar te espantar. No meio do caminho vão ter coisas para te tirar do foco. No meio do caminho vão ter coisas para tentar fazer você parar. E Deus está dizendo para você hoje, fixe os teus olhos não naquilo que você está vendo, não naquilo que está no meio do caminho para te espantar, mas fixe os teus olhos na promessa de Deus, naquele que mandou e garante. O Deus que manda, ele garante. Se Deus mandar você abrir um negócio, vá porque ele garante. Se Deus mandar você seguir em um ministério, vá porque ele garante. Se Deus mandar você fazer algo que te amedronta hoje porque você não tem condições, vá porque ele garante. O que Deus manda, o que Deus ordena, ele traz a garantia, irmãos. Agora nós precisamos ter fé e não podemos nos espantar, com a certeza de que Deus está conosco. Era essa convicção que Josué precisava carregar, que o Senhor nosso Deus era com ele por onde quer que ele andasse. Deus está contigo por onde quer que você ande, não importa as portas fechadas, não importa as adversidades que você encontre no caminho, porque sim, Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Até vivermos as promessas de Deus, irmãos, precisamos entender que nós, muitas vezes, vamos passar por adversidades, vamos passar por problemas, vai ter momentos que nós vamos olhar e vai parecer não ter saída, mas hoje o Senhor nos chama a fixarmos os olhos nele e a confiarmos no que ele tem para nós, sabendo que ele está conosco. Se Deus está comigo, isso basta. Se Deus está na minha família, nós podemos seguir, porque aquilo que ele manda, ele vai garantir para nós. Havia uma garantia do próprio Deus. Quando há uma garantia do próprio Deus, irmãos, nós só temos que nos alegrar. Quando há uma garantia do próprio Deus, nós só temos o quê? Que confiar. Deus estava com ele por onde quer que ele andasse. Ou seja, aonde ele estivesse, ele tinha uma proteção de Deus. Josué não ficou temendo depois dessas palavras, não, irmãos. Josué se posicionou. Depois de você ouvir palavras como essa do próprio Deus para sua vida, porque foi Deus que te trouxe aqui nesse vídeo, foi Deus que marcou o encontro com você. Depois de você ouvir o que Deus está falando com você, é tempo de você se posicionar. Não é tempo de você ficar pedindo mais e mais confirmação e pensando se faz ou se não faz, não. Porque tem gente, irmãos, que de tanto pensar morreu pensando. Acabaram não sabendo, irmãos, o resultado daquilo que Deus tinha para elas. Por quê? Porque agiram por medo. Quem tem medo, irmãos, quem é temeroso, quem anda segundo as adversidades, quem anda segundo aquilo que está vendo, que é impossível, nunca vive os propósitos de Deus. E Deus não chamou a gente para ser dessa forma, mas ele nos chamou para fitarmos os olhos nele e confiarmos. Aqui você observa que 3 vezes o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. E hoje o Senhor fala da mesma forma contigo, ser forte e corajoso.
Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ah, Senhor, mas é porque tem uma porta fechada. Ah, Senhor, mas é porque tem cara feia no meio do caminho. Tem gente que não vai gostar. Ah, Senhor, mas é porque tem obstáculos. Deus está dizendo, eu nunca lhe disse que ia ser fácil. Mas se você confiar na minha palavra, se você confiar naquilo que eu, o Senhor, liberei para sua vida, tenha certeza de uma coisa, você não vai se arrepender, mas você será grandemente abençoado. Irmãos, Deus esteve com Josué até o fim. Por quê, irmã? Porque Josué confiou na palavra. Você não anda por vista, você não anda segundo aquilo que você contempla, mas lembre-se, você tem uma palavra. E lembre-se de uma coisa também, o Senhor vela sobre a palavra dele para a cumprir. Se ele liberou uma palavra, ele faz acontecer. Se ele prometeu, se ele disse que você vai ter um casamento restaurado, você vai ter. Só continue na posição. Se ele disse que ele vai abrir uma porta excelente para você, ele vai abrir. Só continue na posição. Se ele disse que ele vai curar, só continue na posição. Você faz a sua parte. Você observa aqui que o esforço vinha de Josué. O esforço não vinha do próprio Deus. Irmãos, tem esforços na minha e na sua vida que não vem de Deus, mas vem da gente. A gente tem que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Hoje Deus diz para você, faça a sua parte, permaneça, continue, acredite, mesmo que tudo seja contrário. Porque quando você faz a sua parte, Deus trabalha por você. Quando você faz a sua parte, Deus faz o impossível acontecer. Quando você faz a sua parte, você entra na terra que mana leite e mel, como Deus disse que você entraria. Você lidera como Deus disse que você lideraria. Você vive o que Deus disse que você viveria. Mas você tem que fazer a sua parte. Josué se esforçou, fez a parte dele. Irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, as coisas fluem, as coisas acontecem. Quando você se esforça, meu irmão e minha irmã, tem colheita. Tem resultado, então Deus te chamou para viver resultados. Declare comigo, o meu Deus me chamou para viver resultados, mas eu tenho que fazer minha parte. O meu Deus me chamou para viver resultados, mas eu tenho que fazer a minha parte. Para Josué chegar a liderar, ele precisava fazer a parte dele. Tem coisas, irmãos, que não dá para outras pessoas fazerem por nós ou o próprio Deus fazer por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele precisava ser forte, precisava ser corajoso, precisava acreditar na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Primeiramente, você tem que acreditar na palavra. Você tem que crer no que Deus falou contigo, mas irmão vizinho não acredita. Mas irmão pastor não acredita. A missionária não acredita. A vizinha não acredita. O amigo de infância não acredita. Não importa quem não acredite. O que importa é que Deus falou contigo e você tem que acreditar na palavra de Deus na sua vida. Você tem que ter intimidade com Deus, sabendo que Deus, ele falou para você o que aconteceria, como Deus falou com Josué. Então o próprio Deus aqui estava falando com ele precisava primeiramente o quê? Crer na palavra. Primeiramente você precisa, meu irmão e minha irmã, acreditar na palavra que Deus, ele está falando contigo. Quando você acredita na palavra, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Ele precisava ser forte e corajoso, ou seja, fazer a parte dele para que Deus fizesse a parte de Deus, porque a nossa parte quem faz somos nós. Nós não estamos isentos de fazer a nossa parte. Primeiramente nós nos esforçamos e Deus faz a parte dele. E o Senhor disse mais, ele não deveria ter medo, não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe o medo dominar sua mente. Muitas vezes o medo vai tentar dominar sua mente, tentar dominar o seu coração, mas o Senhor está dizendo, não deixe o medo lhe dominar, mas o que tem que lhe guiar é a sua fé, é a convicção da palavra, é a convicção do que Deus falou com você, porque a sua fé faz toda a diferença. Não te espantes, ou seja, não fique espantado com aquilo que você vai ver no meio do caminho. No meio do caminho vai ter obstáculos, vai ter lutas, vai ter porta fechada, vai ter momentos em que vai pensar que você não vai vencer batalhas, que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir chegar, mas Deus está dizendo, não te espantes, lembre de quê? Da palavra. Lembre do que Deus liberou na sua vida, lembre de quem Deus é na sua história. Declare comigo, eu não vou esquecer de quem Deus é na minha vida. Eu não vou esquecer de quem Deus é na minha vida, porque o Senhor teu Deus é contigo, ou seja, Deus está com você, Rabasto Candaraia. Deus está contigo. Olha a confirmação aqui para você ver os projetos de Deus. Deus está contigo. Se Deus está comigo, ele se responsabiliza por tudo. Eu não preciso temer a nada nem a ninguém, só preciso obedecer, crer na palavra, fazer a minha parte para que Deus faça dele, porque Deus está comigo por onde quer
que eu andar, aonde eu estiver, se eu estiver segundo a palavra, se eu estiver obedecendo as ordenanças de Deus, Deus vai estar comigo e vai fazer com que os planos e os projetos dele na minha vida sejam bem-sucedidos. Sabe por quê? Que Josué viu as promessas de Deus acontecendo e os planos de Deus sendo bem-sucedidos na história dele, porque ele se posicionou, irmãos, como alguém que verdadeiramente abraçou a palavra de Deus e acreditou naquilo. Depois que Deus fala com ele aqui, ele se posiciona. Hoje Deus diz para você, você ouviu esta palavra, eu te trouxe aqui para que você escutasse o que eu tenho para dizer para você, mas é tempo de você se posicionar. Não seja somente ouvinte, seja praticante. Josué não foi somente um ouvinte do que Deus falou e pronto, não. Ele colocou em prática. Hoje Deus diz para você, seja praticante, coloque em prática o que eu estou falando contigo, porque eu, o Senhor, abrirei portas, farei o impossível acontecer e glorificarei o meu nome na tua história, como eu glorifiquei o meu nome na história de Josué, porque ele creu. Creia! Deus tem o impossível para fazer acontecer na sua vida e Ele está contigo por onde quer que você andar. É o mais importante, meu irmão e minha irmã, é a presença de Deus. E essa certeza hoje você tem, Deus está contigo. Por isso, não tenha medo, faça o que Deus te ordenar, porque Ele se responsabiliza por tudo. Irmãos, Deus só não se responsabiliza por aquilo que Ele não apoia, por aquilo que Ele não quer na nossa vida. Mas o que for instrução de Deus, o que for direção de Deus, a responsabilidade total é dele. Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele abre porta, Ele traz para sua vida o que você precisar. Por isso, acredite na palavra que hoje Deus está liberando para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, temos a certeza e a convicção, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Pai, como o Senhor esteve aqui, Ramando Candará Surabaia, com Josué, o Senhor está garantindo para o teu filho, o Senhor está garantindo para a tua filha, que o Senhor está com eles e a tua proteção, Pai amado, é o mais importante, a certeza de que o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de tudo aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra nós. Oh Deus, obrigada, porque a convicção que nós temos de vitória vem do Senhor e não dos homens. Josué tinha uma certeza, ele precisava só crer na palavra, Senhor, e se esforçar fazendo a parte dele, porque o Senhor faria a tua parte. Ah, Senhor, o que nós precisamos fazer é crer na palavra, fazendo a nossa parte, o Senhor fará a tua, Pai. O impossível vai acontecer e o teu nome será glorificado da mesma forma, Senhor, que houve resultados na história de Josué. Eu creio que haverá resultados na história do teu filho e da tua filha que estão ouvindo a tua voz aqui através dessa oração, desta palavra, e vão obedecer piamente aquilo que o Senhor está ordenando eles a fazerem, Senhor, e tudo será para a honra e glória do teu nome que acontecerá. Porque sim, Pai, haverá resultados, haverá milagres, haverá respostas e o teu nome será glorificado como foi na história de Josué. Que os teus filhos sejam fortes e corajosos para viverem o impossível, para viverem o sobrenatural, o extraordinário, aquilo que o Senhor já determinou para a história de cada um deles. Porque eu creio, Pai, que o impossível acontecerá e o teu nome será glorificado. Os teus filhos estão recebendo força, ânimo e coragem para viver os teus propósitos, que são grandes, Pai, na vida deles. Oh, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele esteve com Josué e garantiu a ele que o próprio Deus estaria com ele. Hoje Deus te garante que Deus está contigo, mas você precisa crer na palavra. Você precisa acreditar no que Deus está falando, se esforçar fazendo a sua parte, porque certamente Deus cumprirá a parte dele e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é uma certeza para você, é uma convicção de que Deus está com você. Se Ele está te mandando, pode ir, porque Ele garante. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.